Olá, olá, estamos de volta com mais um Empower Connection. Eu, Luiz Pedroso, falando de Canoas, Rio Grande do Sul, Rogério Schmidt, de São Paulo. A Vera hoje não está conosco, mas eu voltei, pelo menos para gravar essa edição, né, Rogério? E um disclaimer importante, eu e Rogério estamos gravando hoje, quinta-feira, 15 de julho, mas o programa só vai ao ar na sexta-feira, 16 de julho. E por que isso é importante? O Rogério já vai dar uma pitadinha para todo mundo entender, mas eu já começo, Rogério, te pedindo para nos dar um panorama geral do que aconteceu nessa semana, do que está acontecendo, e aí a gente finaliza depois o programa com aquilo que pode vir na próxima semana. Legal, Luiz, bem-vindo de volta. Pois é, a gente está gravando excepcionalmente na quinta-feira, finalzinho da tarde, e nesse momento o Congresso está reunido para votar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, né? Que é o que estava faltando aí para entrar em recesso. Então, o Congresso vai entrar em recesso, se tudo correr como previsto, a LDO será aprovada ainda hoje, né? Provavelmente mais para o final do dia, e teremos aí 2 semanas de paralisação, né? Inclusive nas atividades da CPI, né? Do Senado, porque o recesso ele paralisa tudo, né? Só para fazer um registro, né? Esse ano a LDO está sendo aprovada dentro do prazo. Ano passado a LDO foi aprovada só em dezembro, e esse ano está sendo votada aí dentro do prazo, que é meados de julho, né? Então teve aí acho que uma articulação melhor do que aquela que aconteceu no ano passado, que foi prejudicada também pela pandemia, né? O fato é que, com o recesso do Congresso, a CPI paralisa. Por outro lado, essa semana também, esse é um segundo tópico que a gente pode debater, foi prorrogada, né, o funcionamento da CPI da pandemia por mais 90 dias. Né? Então, ela vai agora até o finalzinho de outubro, comecinho de novembro. Né? E como a gente tem conversado aqui nessas últimas semanas, Luiz, eu e a Vera, a CPI acho que já deixou claro aí o caminho que ela está seguindo, né? De apontar várias omissões do Poder Executivo, do Ministério da Saúde, do presidente Bolsonaro na condução das políticas públicas, né, de combate ao Covid-19, da vacinação. E eu acho que essa linha principal aí não vai se desviar muito dela. De vez em quando tem um ou outro depoimento, mas que tenta dar uma passada de pano a favor do governo, né? Mas, claramente, a CPI assumiu uma orientação nitidamente de oposição ao presidente Bolsonaro, né? e a condução aí do combate à pandemia. Agora, por falar ainda em presidente Bolsonaro, acho que o Brasil inteiro foi surpreendido, né? Na quarta-feira, o anúncio de que o presidente não estava se sentindo bem, estava com uma crise de soluços, e depois foi examinado no hospital em Brasília e foi transferido para São Paulo, né? Para um hospital aqui em São Paulo, está internado aqui desde quarta-feira à noite, né? Aparentemente um quadro aí de obstrução intestinal, né? Por enquanto não tem confirmação de nada mais grave, nada mais preocupante, né? A minha maior curiosidade é ver se, por acaso, dependendo da duração, da gravidade dessa condição do presidente Bolsonaro, a minha dúvida é se isso pode afetar para cima, né, a popularidade dele nas pesquisas, né? Porque foi o que aconteceu na campanha eleitoral de 2018, né, quando ele tomou aquela facada, né? E que foi já explorado na narrativa, nas redes sociais do presidente Bolsonaro na própria quarta-feira, né, onde nós tivemos
uma foto do presidente no hospital, relembrando as consequências daquela tentativa de atentado ou de tentativa de assassinato, como ele colocou na campanha eleitoral, né? Então, esse fato também está sendo explorado pela presidência. É verdade, o presidente claramente está tentando despertar, né, aquele sentimento de compaixão que muitas pessoas têm. De fato, o presidente da República, quando é hospitalizado, em qualquer lugar do mundo, isso gera, né, dúvidas, né, incertezas, riscos, né? Mas, pelo que a gente está vendo, aliás, a gente sabe que o Bolsonaro está desesperadamente precisando melhorar a imagem dele, né? Hoje, ele não é favorito nem mesmo para ser reeleito na eleição do ano que vem, né? Algo que seria inédito, né, na história brasileira, né? Um presidente de um mandato só, né, perdendo a própria reeleição. Mas vamos ver, vamos esperar, né, para desenrolar aí do noticiário, né, das notícias sobre a condição médica do presidente. E talvez nesse final de semana possa sair alguma pesquisa, né, talvez já tentando captar possíveis efeitos, né, sobre os índices de popularidade do presidente, né? Vamos ver. Você comentou, né, Rogério, isso é bem interessante para as análises políticas, né? Quando você tem um presidente hospitalizado em um cenário prospectivo, aumenta-se o risco. E com o aumento do risco, há um certo receio em todas as áreas, em todos os aspectos econômicos, políticos e sociais do país. Então, os movimentos naturais de consequência à hospitalização do presidente Bolsonaro é uma freada em diversos assuntos, pautas no Congresso, inserção ou saída de divisas do país, negócios internacionais. Então, dá um certo receio pelo grau de incerteza aumentado. Então, você tem uma certa paralisia no funcionamento normal de todos os aspectos políticos, sociais, econômicos do país. Rogério, eu separei assim, depois a gente pode voltar, mas é só para eu já pegar o gancho, né? Algo que também ganhou as manchetes essa semana e, enfim, em questões de pseudoanálise, especialistas, o que não faltaram foram memes na internet essa semana para falar sobre Cuba. Então, nós ganhamos novos especialistas em Cuba, os especialistas da vacina agora viraram especialistas em Cuba, e o que está acontecendo em Cuba é muito sério, tem alguns impactos internacionais muito relevantes, e aí eu separei, assim, só para dar uma pincelada nisso, que a panela de pressão em Cuba está fervendo, né? Então, acho que quem acompanhou as notícias sabe que o mundo assiste a isso um pouco preocupado, mas é algo que já vem sendo esquentado ao longo dos últimos anos. Não é algo completamente novo, não é algo que surgiu de repente. Então, é um movimento já de algum tempo e que, de uma forma indireta e até mesmo distante, essa população que foi se mobilizando ao longo dos últimos anos, ela foi para a rua em peso nesses últimos dias. O maior movimento, a maior manifestação pública desde ali da década de 90, a gente tem ali o Maleconaço em 94, enfim, voltou agora. E isso, grande parte, por dois motivos. Políticas econômicas claramente fracassadas do governo cubano e a Covid-19, que veio para acelerar um processo de desabastecimento, de empobrecimento do país, que tem um planejamento central ineficiente e fracassado. Bom, o que isso agora traz de impacto para nós brasileiros? Não são muitos, ao mesmo tempo são alguns, porque os jogadores do tabuleiro internacional começam a se mexer sobre como reagir em relação a Cuba. Então, você tem ali a preocupação para saber se Joe Biden vai mexer um pouco das políticas do embargo e aumento de problemas e restrições que foram impostas pelo presidente Trump.
tem que entender se a China vai se mover ou não vai se mover para auxiliar o regime cubano ou a população cubana e as questões se a Rússia vai se envolver, se não vai se envolver, se o México vai se envolver, não vai se envolver. Ou seja, essa dança das cadeiras no tabuleiro internacional pode, direta ou indiretamente, impactar o Brasil também, mas, como você mesmo colocou, né, Rogério, o foco das nossas atenções nas últimas semanas tem sido CPI, saúde do presidente, LDO, e é o que provavelmente vai continuar acontecendo em relação a Cuba. A gente não tem certeza absoluta do que está acontecendo no país, sempre fica aquela dúvida, e a repressão policial é violenta e preocupa bastante também. Então, acho que não dá para comparar a Primavera Árabe com Cuba, mas é para a gente ficar principalmente de olho em como os países vão reagir a essas manifestações por lá, principalmente porque é um cenário complicadíssimo, de desabastecimento, de empobrecimento, que preocupa os direitos humanos, naturalmente, estão de olho e preocupa bastante por essas questões. Acho que ia falar também de um outro tópico internacional que diz mais respeito a nós aqui, que é o Mercosul, né? E o Brasil aí de novo. Qual é a treta que está rolando lá no Mercosul? Então, Rogério, o Brasil assumiu semana passada a presidência temporária do Mercosul e assumiu num dos momentos de maior crise do bloco. Isso porque naquela mesma semana, a semana passada, né, e a gente vê as consequências também nessa semana, o Uruguai chutou o balde. O Uruguai falou, cara, eu vou negociar acordos comerciais fora do Mercosul, ponto. E não quero saber. Isso é uma resposta imediata a algumas declarações do presidente da Argentina, que conta com um apoio parcial do presidente Bolsonaro e que conta também com um apoio não declarado do Paraguai, ou seja, o bloco inteiro está dissoante, não estão falando a mesma língua, e isso é um golpe duríssimo para um acordo que já vem de 30 anos, cada vez mais fragilizado, e num momento em que, 2, 3 anos atrás, havia muita esperança por finalmente ter um acordo com a União Europeia, vai entrar em vigor, e agora a gente vê o bloco sofrendo pressões fortíssimas. Sinceramente, para o Brasil, isso é preocupante, mas não preocupa ao atual governo, que leva o Mercosul como apenas mais um bloco e não dá a devida importância que poderia e, na minha opinião, deveria dar ao bloco econômico. Mas podia ser pior, né? Pensa, se o Ernesto Araújo ainda fosse o ministro das Relações Exteriores nesse período agora, se eu não me engano, é de 6 meses, né, que o Brasil vai ficar responder aí pela presidência rotativa, né, do Mercosul. Isso. Poderíamos estar chutando o balde junto, né? Então, é verdade, poderia ser pior. E um outro destaque, Rogério, que eu separei rapidinho para comentar também, tem muito a ver com o momento atual da política nacional e é uma lembrança, uma memória histórica do 14 de julho, da tomada da Bastilha, Revolução 14 de julho de 1789, Revolução Francesa, que impôs o fim do absolutismo francês e abalou esse sistema no mundo inteiro como um todo. A prevalência lá das ideias, né, dos ideais de igualdade, fraternidade, liberdade, elas moldaram regimes ao redor do mundo desde então. E no Brasil, em 2021, essas ideias começam a ser colocadas à prova de novo, quase que diariamente, com ações, com inações, com correções, com abuso de poderes, isso do executivo, do legislativo, do judiciário. Aliás, deixa eu aproveitar esse teu gancho aí, muito oportuno, para trazer de volta aqui a agenda doméstica brasileira. Você falou aí dos 3 poderes, né, executivo, legislativo e judiciário. Essa semana o presidente Bolsonaro confirmou, né, oficialmente a indicação do advogado-geral da União, né, o André Mendonça, para a vaga do ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, o STF. A gente já tinha comentado isso semana passada. Essa semana a indicação foi oficializada. Então, é o executivo indicando um membro da Corte Máxima do Judiciário, mas o legislativo que caberá dar a palavra final, né?
Com o recesso do Congresso, o nome do André Mendonça só será avaliado também em agosto, né? Mas já estão aí, o mercado de especulações está bem forte, né? Então, hoje, tudo indica que o André Mendonça tem votos para ser aprovado no Supremo, mas não deve ser por uma margem muito folgada, não. Parece que as sondagens informais que eu tenho visto, comparando com o que aconteceu na indicação do ministro Nunes Marques, né, no ano passado, o André Mendonça talvez seja aprovado aí com um placar muito próximo da votação mínima necessária, né? Uhum. A gente vai voltar a falar sobre isso aí nos próximos programas, até agosto, mas acho que fica sendo também já até o meu destaque aí para as próximas semanas, como vai ser o caminho, né, para preencher essa vaga aí, que o Marco Aurélio já se aposentou. Nesse momento, o Supremo está só com 10 ministros. Você tem alguma destaque aí, Luiz, nessa área? Rogério, confesso para ti que meu foco semana que vem continua sendo para entender um pouco melhor o que está acontecendo na pandemia, no cenário internacional, continuar observando essa questão de Cuba, se vai ter algum desenrolar mais relevante. Perfeito. Rogério, muito obrigado. Bom poder compartilhar um pouquinho do que vem acontecendo aí com vocês. Estava com saudade. Pena que a Vera não pôde hoje se conectar conosco, mas semana que vem, mais um Empower Connection. E um grande abraço para ti, um ótimo final de semana. É isso aí, Luiz. Um abraço para você também, um abraço para a Vera. Amanhã, sexta-feira, eu e a Vera vamos tomar a segunda dose da vacina do Covid-19. Então, semana que vem já estaremos aqui, 2/3 da nossa bancada já estará imunizada. Que maravilha, que eu esperando a minha vez por aqui. Gente, um grande abraço, tchau, tchau, até semana que vem. Até logo.